Boa noite. Boa noite para quem está aqui, para quem está ouvindo em outros momentos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quem vai ver em que horário, né? Está sendo gravado. E é muito bom a gente estar aqui. Nesse momento a gente tem essa comunhão de pensamento com vocês, né? E com as pessoas que vão estar vendo no outro momento, a gente vai fazer essa ligação também. Então que estejamos todos em paz. Mais alto. Agora ficou bom? Pronto. Tá dando para ouvir? Tá, legal. Hoje nós vamos começar um capítulo, que é o capítulo 23, Moral Estranha. Nós vamos começar hoje, a semana que vem, meu amigo vai terminar a discussão desse capítulo com vocês. Ele é um capítulo, assim, estranho. Por isso que o nome Moral Estranho. Porque ele fala de umas coisas estranhas. Estranhas porque a gente não gosta de ouvir certas coisas, e por isso ele fica estranho, né? E o nome que o capítulo foi dado, o nome, né, que Kardec deu para a orientação dos espíritos, ficou bem interessante, porque ele juntou alguns textos meio estranhos nesse capítulo. Por isso que ele chama Moral Estranho. Olha que legal, como é que ele começa? Aborrecer pai e mãe. Porque aparentemente parece que esse capítulo ele é contraditório com o que Jesus falou. Não tem nada a ver, não é nada contraditório, está muito coerente. Só que é um outro aspecto que Jesus levantou sobre outras questões bastante interessantes para a gente poder pensar. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, a mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que dá de mão a tudo que possui, que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Parece esquisito, né? Jesus está incitando a gente não gostar das pessoas, não cuidar dos pais, né? Aborrecer. Outras traduções falam odiar pai e mãe. Essas traduções variam, então odiar pai e mãe você pode entender como amar menos. Na realidade, isso aqui está nos levando a refletir sobre aquilo que Jesus nos trouxe de proposta, que é o amor universal. Não o amor por algumas pessoas em particular, parentes mais próximos. Até porque em termos de família, muitas vezes as famílias têm problemas complicados nas relações, né? A gente sabe, a reencarnação que a gente estuda explica isso, né? Muitas famílias têm relações muito agradáveis, muito fraternais, um amor muito profundo, mas outras famílias não. Tem famílias que têm aqueles que têm mais ligação, outros têm menos ligação. Isso faz parte, a reencarnação explica. Se for estudar um pouquinho mais sobre reencarnação, nós vamos entender isso. Mas aqui o que Jesus está dizendo é no sentido de, se eu não amar menos, não odiar, porque odiar é uma coisa meio forte, né? Mas a gente prefere a tradução do amar menos. Se eu não amar menos as pessoas próximas a mim e não amar mais a Jesus, eu não vou ser digno de Jesus. Jesus não está querendo dizer que a gente vai amar a Ele, a pessoa dele, mas aquilo que Ele representa. Então, Ele representa um amor universal. E o que Ele está nos ensinando, Ele está nos fazendo pensar é sobre isso, né? Tem lugar aqui na frente, vocês não querem sentar? Não querem? Ah, tá bom. Então a ideia é essa, que a gente pense um pouco sobre isso, né? Se a gente se desprender um pouco. Esse capítulo fala muito sobre desapego, que é uma coisa complicada, porque nós somos muito apegados a muitas coisas, né? Esse livro era do meu avô, que passou para o meu pai, então, para que serve um livro para ser lido, né? Eu vou deixar guardado na estante porque é do meu avô, passou para o meu pai. Sim, mas o meu avô já foi, meu pai já foi, então o livro fica na estante fazendo o quê? Né? Para que serve um livro? Para ser lido. E se eu já li, para eu compartilhar, dou para outra pessoa dá para outra. Então, o desapego é um exercício importante. E a gente tem dificuldade em exercitar o desapego. E aqui ele está falando em termos de sentimento. E em nenhum momento ele está dizendo, porque a gente tem que pensar o que Jesus fala, cada momento ele falou alguma coisa, ele deu um ensinamento, mas existe a obra como um todo. O conjunto da obra do que Jesus falou é sobre amor, é sobre cuidado, é sobre fraternidade, sobre caridade. Então a gente amar as pessoas próximas a nós, os nossos parentes, os nossos irmãos, pai, mãe, esposa, etc.,
Às vezes é mais complicado, porque nem sempre essas relações são tão fáceis, né? Porque é muito, a gente, mas como é que eu posso amar menos o meu irmão? Mas aquele que tem problema com o irmão acha ótimo isso. Que legal, que bom que eu não preciso amar meu irmão, né? Que Jesus falou para não amar. Não é isso. Ele está falando para amar a todos. Ele só está chamando a atenção para a gente se desligar dessa coisa do apego e o amor específico para algumas pessoas. A meta do Espírito não é encontrar sua alma gêmea. Até porque não existe alma gêmea. O que existem são almas que vão se tornando cada vez mais afins. E a meta é a gente amar a todos indistintamente. Nesse momento a gente consegue amar algumas pessoas. Outras a gente ama menos. E outras a gente não gosta nem um pouquinho. Então a gente vai devagarinho trabalhando. Parece que eu não gosto nem um pouco, tentar ver a pessoa de um outro jeito. Né? A gente espera muito dos outros. E a gente esquece que nós não somos perfeitos. Né? Mas isso é um pequeno detalhe, que é bom a gente não esquecer. E aí nesse capítulo Kardec vai explicar essa questão de tradução. Tem uma editora aqui que explica também isso. Então essa coisa do amar a Jesus em primeiro lugar e odiar aos outros, então vamos pensar na questão do amar menos. E não no sentido de amar menos, então, para eu seguir Jesus, eu preciso deixar de lado todas as pessoas. Não, até porque o amor é um sentimento que quanto mais você divide, mais ele se fortalece. E eu tenho capacidade, todos nós temos, de amar cada vez mais pessoas e continuar amando as outras que a gente amava, né? Dá para fazer isso. Se o amor for verdadeiro, e Jesus nos levou, nos incentivou o amor verdadeiro, que é aquele que você pode desenvolver e ampliando cada vez mais, né? Não o amor de grupo, de partido, sectário. Eu gosto muito dos meus amigos espíritas, né? Porque os espíritas, né? Gente, os espíritas são espíritas, né? Você pode ter amigos de outras religiões, outras denominações religiosas, pessoas que não têm religiosidade nenhuma. O amor é para todo mundo, né? Por que só entre um grupo? Por que só naquele partido? Só naquele bairro, aquele clube? Não, a ideia é que a gente amplie isso. Fraternidade pressupõe isso. Aí na sequência, vem o item sobre abandonar pai, mães e filhos. De novo, volta a questão do desapego. E aí tem uma história interessante, né? E disse-lhe o outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos meus bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, olha, Jesus, eu vou te seguir, mas eu vou primeiro resolver umas questões, depois eu volto. Aí Jesus já está esperando o cara até hoje, né? Ele não ia ter, passou 2 minutos e Jesus estava esperando o cara, cadê o cara? Não vem. Você tem que se desapegar de tudo, tem que abrir mão de todos os meus bens, de tudo que eu tenho para seguir Jesus, para desenvolver esse amor universal? Não necessariamente. Eu posso continuar cuidando das coisas, mas compartilhando, não contando com aquilo e grudado naquilo. E Jesus, com certeza, entendia o sentimento daquela pessoa, sabia que ele estava muito ligado àquelas questões materiais. Então ele falou: olha, não dá, quem está olhando, quem pega a charrua, quem pega o arado, quem pega o trabalho, olha para trás, não está apto a me seguir. Você tem que olhar para frente, não tem que olhar para trás. Tem que se desapegar. Essa é a ideia. De novo, volta a questão do desapego. Então, deixa para trás. Não se preocupe, não seja preso às questões materiais. Porque tudo isso é para a gente dividir, mesmo o dinheiro. O dinheiro é uma coisa abençoada, né? Se a gente não tivesse dinheiro, a gente não pagava as contas. Se não tivesse dinheiro na creche, a criançada não comia. Então precisa, nós precisamos. Mas ele é um meio, não um fim. Então você trabalhar para ter um ganho material é uma coisa legal, mas ficar ligado nisso, dependendo disso, e colocar a tua felicidade naquele ganho, e quanto mais você tiver guardado, mais feliz você fica, isso não é legal. Você fica escravizado, você fica preso àquilo. E aí vai desencarnar, vai ficar grudado naquilo tudo, né? Porque isso que acontece. Aí eu deixo aí aquela cadeira que eu sentava, que era uma cadeira especial. Aí você desencarna, continua a sentar naquela cadeira e fica lá ainda, apegado, né? E os outros vão chegar, vão sentar na cadeira e tem lá o espírito grudado. Se eu não treinar agora, enquanto eu estou encarnado, eu carrego isso depois.
Então vamos se desligando das coisas, vamos se desapegando das coisas, usando as coisas, não sendo usados pelas coisas. Usar o dinheiro, não ser escravo do dinheiro. Então se eu tenho, claro, eu não estou falando que todo mundo pode guardar um dinheirinho, pode ter uma poupancinha, tudo bem, até é bom que a gente tenha uma reserva para uma emergência, mas não ficar pensando naquilo. E aconteceu justamente isso agora que eu tinha essa grana extra, vou ter que gastar nisso. Ainda bem que você tem essa grana extra agora para gastar nisso. E a gente fica pensando, mas eu queria guardar. Para que você vai guardar? Né? Qual que é a utilidade do guardar por guardar? Não tem sentido. Na sequência aqui, mais um pouquinho da terra. Esse aqui é legal. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro diz Jesus, segue-me. E ele diz, Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. De novo, né? Complicado. Imagina uma situação prática. Tem que enterrar o meu pai. Aí Jesus, não, você não vai enterrar o teu pai. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Aí tem uma passagem, o Evangelho explica muito bem isso aqui, é muito legal, é a questão da gente não ficar pensando na questão literal. Se desencarnou alguém, você tem que enterrar aquela pessoa. Não vamos deixar o coitadinho do nosso parente jazendo em sepulto. Você resolve a questão. Ou crema, ou enterra, não importa. Não é essa a questão. Jesus não estava querendo pegar esse aspecto. Ele está pegando a questão assim. O apego, o respeito aos meus antepassados é uma coisa. O respeito à memória do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados é uma coisa. Isso é uma coisa saudável. Respeito, consideração, né? Valorizar o que fizeram. Se fizeram coisas boas, que legal. Se não fizeram coisas boas, também a gente perdoar, porque quem somos nós para julgar? Deus, né? Em última instância, são as leis de Deus que julgam as pessoas e a nossa própria consciência. E cada um julga-se a si mesmo. Então não sou eu que vou julgar os meus antepassados que não eram lá essas coisas. Não sou eu que faço isso. Está na lei de Deus. Então respeitar a memória das pessoas é uma coisa. Isso é uma questão, isso é importante, isso é válido, isso é legal, que a gente respeite os nossos antepassados, mas não ficarmos apegados. E aí tem uma mensagem que eu marquei aqui no Fonte Viva, muito legal, que fala sobre isso. É a mensagem do Fonte Viva do Emmanuel. O Emmanuel faz uns comentários sobre trechos do que Jesus falou, muito interessantes. É a mensagem 143 do Fonte Viva. Acorda e julga. Acorda e ajuda. Não é para julgar, não. Eu queria errar, tá? É que o zóio, né? Acorda e ajuda. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque a questão material, você que tem que tomar iniciativa. São os encarnados que enterram os cadáveres, né? Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Olha a questão simbólica interessante. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Então é quando a gente fica muito apegado a certas questões. Olha um outro pedacinho aqui também legal. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. É isso que Jesus está chamando a atenção. Para a gente, quando fala desde que os mortos enterrem os mortos, as pessoas que estão desligadas disso, que elas acordem. Você não vai ficar apegado a elas. E que a gente não seja assim também. Que eu possa, de fato, que nem ele fala aqui, isso aqui é muito bonito, essa frase. É lindo isso aqui, eu acho. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Nós vivemos numa cidade muito complicada, a gente tem um monte de problema. A gente tropeça nos problemas sociais, gritantes do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem percebe mais, banalizou de uma tal maneira que você nem nota. Parece que não tem ninguém lá.
Isso quando a gente não fica julgando as pessoas que estão em certas situações porque a gente acha que sabe do que está acontecendo no mundo e sai julgando todo mundo, né? Quem somos nós para julgar a pessoa que chegou numa posição daquela? Então, olhar para o lado, ver o que eu posso fazer, o que eu posso colaborar, com quem eu posso colaborar, com as pessoas próximas a mim. O meu próximo mais próximo é aquele próximo daquele momento. Porque não, vamos imaginar assim, o meu próximo são os meus familiares, os meus entes queridos. Mas se eu estou num determinado lugar, eu encontro alguém que precisa de uma ajuda, esse é o meu próximo naquele momento. Então a ideia é que eu possa ser sensibilizado, que eu não seja um morto, que não vejo nada. Então os mortos enterram seus mortos. Mas nós estamos vivos, vamos cuidar dos vivos, em todos os sentidos, material e espiritual. Então esse capítulo, depois vocês vão ler, semana que vem o Mário vai continuar falando um pouco mais sobre outro aspecto. Leiam o capítulo, as explicações do Kardec são muito interessantes, para justamente a gente abrir um pouco a nossa visão em relação a esses textos que aparentemente são estranhos. Eles podem ser estranhos, porque não estão naquilo que a gente está acostumado a entender. Mas basicamente para a gente se desapegar das coisas. Olhar o mundo de um outro jeito. Ter cada vez mais a clareza que nós somos espíritos imortais que estamos encarnados. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. E isso aqui é transitório. Vou respeitar, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar das minhas relações, mas entendendo que isso não é transitório. E todas as situações que se apresentam para mim, no meu dia a dia, são oportunidades de aprendizagem, em que a gente aprenda e se desapegue, e valorize aquilo que for mais importante. Essa é a ideia, né? Se a gente conseguir devagarinho e entendendo cada vez mais e melhor essas questões, nós vamos aproveitar melhor as situações que se apresentam para nós. E o Evangelho é um roteiro. E o Evangelho é um roteiro bastante atual. Ele não é uma obra lá de 1860 e pouco, não. É uma obra de hoje. Parece que ela foi escrita agora. E vai continuar. Que Jesus nos abençoe. Aos que estão aqui, aos que estão longe, que vão nos ver, os que estão nos vendo e nos ouvindo, que a gente possa compartilhar cada vez mais esses conhecimentos e que a gente esteja em paz dentro da gente, conosco. Não está em paz. Está em paz é na vida boa. Não. Eu posso estar com uma vida complicada, né? Enfrentando problemas todo dia, mas eu estou em paz interior. Que a gente consiga cultivar essa paz interior. Que Jesus nos abençoe.